E no dia 3 de outubro ele me perguntou: que dia é hoje? É 3 de outubro. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast Questão D. Eu me chamo Dandy Souza e hoje o assunto é sobre o Mean Girls Day. Claro, traduzindo para o português, o dia do filme Meninas Malvadas. Caso você não saiba, todo ícone do universo do entretenimento tem o seu dia para os fãs celebrarem, assim como tem o Alien Day, também tem o Star Wars Day, por que não o Mean Girls Day? E eu me lembro, lá na época que estreou esse filme, em 2004, a crítica simplesmente disse assim, que é um filme legalzinho, que arranca gargalhadas, mas que seria muito fácil esquecer. Olha, sinceramente, críticos vocês pagaram com a língua. Olha, particularmente, os críticos a gente sabe que tem uma importância muito grande no papel para fazer as avaliações de filmes para serem indicados ao Oscar e tudo para dar uma qualidade. Porém, graças a Deus estamos nesse tempo de desconstrução e esse movimento de filmes que agradam o público, filmes que te fazem rir, filmes que te fazem bem, se tornam ícones, e o Mean Girls está para provar isso. Sendo que um dos primeiros filmes que abriu portas para esse mundo assim da comédia, tratando sobre o universo das patricinhas, seria justamente As Patricinhas de Beverly Hills. Mas isso aqui a gente vai conversar depois, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre esse filme, mas vou confessar uma coisa, pra mim, desde o começo, desde o filme de Patricinhas, e olha que eu era bem pequeno, hein? Meu Deus do céu. Sim, eu era pequeno, eu era adolescente. Inclusive, vou até pesquisar aqui na internet, que eu tô aqui gravando o podcast, mas eu tô fazendo aqui as nossas pesquisas. Afinal de contas, o podcast é isso, a gente fazer uma conversa descontraída, certo? Então, enquanto eu pesquiso aqui, a data do filme As Patricinhas de Beverly Hills está aqui, 1995. Uau! 1995. Eu tinha aqui, vamos ver, calculando aqui, vamos utilizar a calculadora, né? Porque o amiguinho aqui, o seu coleguinha aqui, o tiozinho, ele já tá com 39 anos, então ele já recorre à calculadora aqui. Então vamos precisar fazer esses cálculos, porque de cabeça assim a gente tem que economizar, né? Nosso tempinho assim. Se tem uma coisa para otimizar, por que a gente não vai fazer, né? Bom, eu tinha 14 anos quando estreou As Patricinhas de Beverly Hills. E assim, desde aí eu achava interessante atrizes e atores que interpretavam esse universo caricato da Patricinha, do Mauricinho, porque, querendo ou não, passar uma naturalidade para esses personagens sem parecer forçado é preciso muito trabalho, requer muito treino e, querendo ou não, para mim é a prova de fogo. Sendo que a maioria dos atores que a gente vê aí que fazem maior sucesso e já ganharam vários Oscars, fizeram personagens de patricinhas aí. Inclusive, a Reese Witherspoon, que fez o Legalmente Loura, que ela era uma patricinha, que também foi um filme que é um ícone até hoje, né? Ela é uma das atrizes mais requisitadas, respeitadas e consagradas. Para você ver, né, que a questão do filme em si, ele não mede a qualidade do ator em si. Se fosse por isso, os críticos teriam acertado com as suas previsões, que não foram nada bem aceitas pelo público, né? Você deve estar se perguntando, Dandy, por que o dia 3 de outubro é o dia do Mean Girls? Bom, lá no início do podcast eu citei aqui uma frase icônica do filme Meninas Malvadas, que é quando o crush da Katie, que é o Aaron Samuels, que é interpretado pelo ator Jonathan Bennett, ele pergunta para Katie, que dia é hoje?
E ela responde, 3 de outubro. Aí então ficou marcado como dia 3 de outubro. E olha, não se espante, se não me falha a memória, a primeira vez que foi celebrado o Mean Girls foi em 2017. Inclusive, eu fiz um post lá no meu blog, o Blog Tais, que eu fiz a menção e trouxe algumas frases icônicas e homenagens que o Twitter está fazendo. Inclusive, se você entrar no Twitter hoje, vai ter muito conteúdo sobre o Mean Girls Day. Inclusive, eu tô vendo aqui no Twitter que o Jonathan Bennett, se eu não me engano, ele vai fazer uma live com os seus fãs, onde vai responder várias perguntas. E venhamos e convenhamos, o Jonathan Bennett, o tempo foi muito bem para ele, porque ele está conservado. Inclusive, não sei se você viu o clipe da Ariana Grande, o Thank You Next, que ela faz uma homenagem aos filmes icônicos de comédia romântica. Inclusive, a Elizabeth Gillies, a que faz a Fallon Carrington do Dinastia, foi que fez o personagem da Lindsay Lohan. E ela tava muito parecida, que todo mundo se espantou porque ela ficou muito bem caracterizada, que o pessoal achava que realmente era Lindsay Lohan. Como ela ficou muito parecida, na realidade ela é muito parecida, né? Então, você jogando já aqui agora, nesse momento que você está escutando esse podcast, coloca aí a hashtag no Twitter, Mean Girls Day, e você vai encontrar vários conteúdos, e a internet não perdoa. Ela lança qualquer desafio, faz reproduções aqui de cenas icônicas, e venhamos e convenhamos, a internet é para isso, né? Para isso nós pagamos a internet, para nos divertirmos, não é verdade? E eu preciso confessar para você uma curiosidade. Você sabia que esse filme foi um dos primeiros filmes que me fez enxergar com outro olhar? Olha que ele é de comédia. Sim, porque assim, na minha família é de costume a gente sempre se reunir para debater sobre esse filme. Mas esse filme especificamente eu assisti sozinho no cinema na época. Mas quando saiu na locadora, sou do tempo da locadora. Todo mundo de casa assistiu, adorou, e tanto que quando lançaram na loja eu fui correndo para comprar esse DVD. E tenho esse DVD até hoje, ele é uma relíquia. Você tem? Então me marca aí lá na @DanJSSouza para eu ver a sua homenagem lá do Mean Girls, que eu vou estar postando. Se você correr lá, eu tô fazendo a postagem lá nos meus stories, tá? Então, voltando ao assunto, foi um filme que me permitiu enxergar um outro olhar. Porque assim, a gente sabe que nos filmes e séries eles retratam essa questão que as garotas populares, os alunos populares, eles sempre praticam bullying com esses alunos, né? Com quem não é dito, entre aspas, popular, né? E isso a gente vê muito forte, por mais que seja de forma irônica, né? Então a gente conseguia interpretar outros fatores ali, que era a questão da influência, como o meio que a pessoa faz parte influencia, por mais que as pessoas digam assim, não, eu não sou influenciável, eu tenho meu posicionamento, tenho meu caráter, mas assim, questão de influência é uma questão natural. Quando você tem, por mais que você tenha alguns princípios, valores, muitas das vezes você vai estar envolvido pelo meio, principalmente dependendo do seu grau de intimidade dessa aproximação da pessoa. Inclusive, isso é falado no livro FBI da Persuasão, se eu não me engano. Eu vou procurar aqui, ele está disponível na Amazon. E, inclusive, eu estou estudando esse livro, que é justamente um ex-agente do FBI, que ele simplesmente resolveu registrar como era o processo para ele convencer muito dos espiões a se tornarem parte do lado dos Estados Unidos, a poder entregar informações, mas não esses detalhes, mas assim, os detalhes de como isso era feito, esse processo. E ele fala nesse livro a questão da persuasão, como ela tem a ver com o grau da fórmula da amizade. E isso ele informa muito bem detalhado. Se chama o livro Manual da Persuasão do FBI. Vale muito a pena. Ele está disponível na Amazon. O autor é o Jack Schaffer. Eu acho que é assim que se pronuncia.
Ele tá dito aqui como livro de autoajuda, mas ele não é de autoajuda, não. Ele é técnico porque ele faz umas explicações aqui neurocientíficas bem superficiais, mas ele faz a gente entender o comportamento humano. E isso a gente vê muito presente no Meninas Malvadas, né? Que é justamente a Katie. Ela veio da África, que os pais delas trabalhavam lá e, se eu não me engano, a mãe dela era mestrado. Então, eles voltam para os Estados Unidos, vão morar, e é a primeira vez que ela vai estudar numa escola. Sendo que a vida, desde quando ela nasceu, ela sempre teve esse estudo em casa. Então, ela não tinha esse costume de se socializar. Ela seria a primeira vez. Então, para ela é tudo novo. E, de uma certa forma, quando a gente vai analisar esse filme de um caráter assim, um olhar mais apurado, a gente percebe como é um estudo do comportamento humano. E assim, isso me permitiu, esse filme, a enxergar com esse outro olhar, né? E assim, a gente percebe que apesar da Tina Fey, se você não sabe, a Tina Fey, ela é uma das produtoras do filme, a que faz a professora, deixa eu ver aqui o nome dela, vamos recorrendo ao Google, né? A senhorita Norby, que inclusive, se você assistiu o filme, você sabe, né? Que a professora principal lá, que ela que faz a intervenção das garotas, ela é a produtora desse filme. E apesar de termos uma mulher engajada para poder explicar esse mundo feminino, a gente também percebe parcelas de coisas implantadas pelo patriarcado. A gente está nesse processo de desconstrução, então a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Onde ela diz assim que ao invés das mulheres se unirem, elas praticamente estão reproduzindo aquilo que os homens ensinaram. Tanto que ela tem uma cena que a Tina Fey fala: parem de chamar umas às outras de vagabunda, vocês não são assim, nós devemos se unir, porque isso aí foi criado pelos homens e a gente está absorvendo, ou seja, está consumindo isso, acreditando nisso e não está fazendo nada para mudar. E principalmente a gente já vê assim um ponto que é os adultos ali lidando com os adolescentes que estão nessa fase de descoberta. Por mais que a gente fique, é fase de descoberta, não, romantismo não. Vamos falar de uma forma mais técnica. A fase da adolescência é a prova dos valores que a gente recebe da nossa família, da nossa religião e de tudo por aí. É aqui que a gente, por mais que a gente saiba, olha, isso aqui é o certo, esse é o errado, mas é a partir da fase da adolescência que a gente vai começar a entender que tudo que a gente faz, a gente colhe, ou seja, é um momento que a vida para de pegar leve contigo. Então a gente vê isso muito presente nesse filme de uma forma divertida, mas se nós sentarmos numa roda aqui, a gente vai identificar muito mais coisas. Você teve essa percepção quando assistiu esse filme? Me conta aí nos comentários lá no Instagram. Mas a gente não pode esquecer que, como todo ícone, tem as suas frases marcantes, as suas cenas marcantes. E assim, cada uma com as suas características vão identificar muito outras coisas. Por exemplo, eu, logo de cara, identifiquei ali um easter egg, que é justamente a cena que a Katie assusta o Damien e a Janice quando eles estão assistindo o filme Sexta-feira 13, parte 2. Se você não quando eu assisti essa cena, eu falei, olha, Sexta-feira 13, parte 2. Aí é a cena justamente que o Jason sai da janela e a Katie surge com aquela fantasia dela da noiva do Frankenstein, que ele se assusta, esse grito. É icônico isso aqui. Pra mim foi assim uma das cenas marcantes. E assim, lógico que pra todo mundo vai ter uma cena principal marcante, né? Afinal de contas, quem não lembra do plano infalível, só que não, para tentar desmascarar a traição da Regina George com Aaron, onde a frase icônica era de que Regina George trai o Aaron Samuels toda a quinta na sala da projeção em cima do auditório. Olha a extensão, a cauda longa dessa frase, né? E assim, eu me lembro que todo mundo, quando já vai mencionar o Mean Girls Day, já pega essas frases, já faz a reprodução dessas cenas, ou seja, são ícones que a gente leva para toda a vida. Além disso, a gente não pode esquecer também, né, a cena clássica do Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. E assim,
a cereja do bolo dessa cena não tem jeito. É justamente a Gretchen Wieners chutando o gravador e elas tendo que improvisar. Lógico, improvisar, olha só, errando aqui, né? Improvisar já no gogó, né? E assim, eu confesso que foi uma cena surpreendente, que as pessoas achavam que assim, elas iriam só dançar, a primeira vez que viram, elas só vão dançar, vai estar tudo ok, segue o baile. Mas quando vem essa cena da Gretchen Wieners chutando o gravador e a Lindsay Lohan cantando, aí todas elas depois seguindo em diante, assim como todo mundo da plateia, foi icônico. Inclusive, lembra que eu falei do livro FBI da Persuasão? Pois é, Manual do FBI da Persuasão, tô revendo aqui de novo, né? Então, mais uma vez falando, quando você tem esse grau de proximidade, você tem esse laço, essa conexão com as pessoas que você está assistindo, com as pessoas que você se relaciona, então mesmo com a pessoa que você segue, muitas das vezes você vai ser motivado a fazer aquilo, que é justamente o quê? As meninas ali, que no caso é as abelhas rainhas, né? Que era a Regina George, a Gretchen Wieners e também como é o nome da Amanda Seyfried, a Karen Smith, elas eram cultuadas, né? Elas eram divas ali para eles, então eles se sentiam bem próximos. Então tudo que elas fizessem, a tendência era justamente imitar. No tanto que quando a Janice corta a camiseta para aparecer o sutiã da Regina George, que é interpretada pela Rachel McAdams, você vê que a escola toda faz o mesmo estilo por conta disso, por conta desse grau de conexão. Inclusive esse livro, mais uma vez eu reforço, ele fala que quanto mais próximo você está da pessoa, mais a tendência é de você absorver esses costumes, essas habilidades não, que habilidades são peculiares, mas esses costumes, e criar tipo uma espécie de mini padrão, assim, de uma convivência. Então isso é muito normal. Fazer o que, né? Vivemos em sociedade, então tudo é dessa forma, né? E também a gente não pode esquecer da cena icônica. Não, pra mim aquela cena também ali é uma cena das marcantes. É quando a Gretchen Wieners vai dizer que ela não tem culpa de ser mais popular do que as outras. Aí ela tem que se jogar na onda das meninas lá, que elas deveriam segurar, elas acabam não segurando, que ela cai no chão. Só quem segura ela é a Amanda Seyfried, que é a Karen Smith. Nossa, gente, tem tantas cenas icônicas ali que a gente levaria mais de um dia desse podcast. Inclusive, coloca lá no Instagram qual é a sua cena favorita lá, ou a sua frase favorita lá de Mean Girls. E claro, como a proposta aqui do podcast, questão de justamente analisarmos a mensagem que temos do filme, livro, série ou qualquer coisa do mundo do entretenimento, vem a seguinte pergunta: Dandy, o que podemos aprender com o filme Mean Girls? Bom, a primeira delas é, como eu falei, não julgue o livro pela capa, porque esse foi o primeiro filme, como eu comentei há minutos atrás, que eu comecei a enxergar com outro olhar a comédia, que existia mensagens inseridas ali. E uma delas é a questão da sororidade, né? Que é um termo que eu particularmente aprendi recentemente com esse processo que nós estamos, da sociedade está em desconstrução, que justamente a professora, a Tina Fey, comenta, né? Que é necessário as mulheres se unirem e não utilizarem as mesmas frases que os homens tentam dizer, porque a menina que não segue desse jeito, segue nesse padrão, é vagabunda. Ou seja, desconstruir todas essas crenças limitantes referente ao universo feminino. Tanto que ela ressalta, né, ela reforça por que essa necessidade de uma competição entre as mulheres, quando na realidade elas precisam se unir para justamente combater esse machismo que é estrutural, que a gente vê frequentemente, né? Inclusive, você que é mulher, você que é feminista, tá escutando esse podcast, eu te convido a comentar, a colocar a sua opinião e contribuir, porque assim, eu, como homem, não tô no local de voz de fala, né? Então,
Por isso que você escutando pode complementar, afinal de contas você vai enriquecer esse podcast. Afinal de contas, o filme em si é do universo feminino, então a gente precisa escutar a voz feminina referente a esse processo de desconstrução, né, que a gente vem vivendo. E assim, o filme, ele é de 2004. Nós, com certeza, quando vamos assistir, a gente vai perceber certas coisas ali que ainda estão presentes em 2020. E isso é triste, mas ao mesmo tempo é um ponto que a gente precisa começar a se analisar. Será que nós não estamos repetindo ainda isso? Não está na hora da gente fazer essa mudança? Não está na hora da gente refletir? Não está na hora da gente escutar mais quem tem voz de fala? Aí fica a dica. E falando em fica a dica, lógico que vou fazer indicações aqui, inclusive já vou dizendo que o Mean Girls, Meninas Malvadas, ele tá disponível na Netflix, tá? Fica de olho, só digitar lá Meninas Malvadas, é o primeiro filme. Infelizmente saiu do catálogo As Patricinhas de Beverly Hills da Netflix. Também fui dar uma olhada na Amazon Prime, a Prime Video, tem o Meninas Malvadas, o primeiro filme, mas não tem As Patricinhas de Beverly Hills. Daqui a pouco tá voltando pro catálogo, que sempre tem essa renovação de questão de contrato, certo? Então dá uma assistida nesse filme. Um outro filme que eu posso estar indicando, que segue a mesma linha dessa questão da discussão, da sororidade, podemos chamar assim, é o The Duff, que também ele é uma comédiazinha assim, de leve, tranquila, e ele fala dessa questão da mulher, da adolescente, da menina adolescente que está passando por essa fase adulta, e ela se vê obrigada a seguir esses padrões femininos que são impostos, que ela tem que ser sensual, que ela precisa começar a se enxergar como mulher, que assim, ou seja, um processo muito imposto, que ela vai fazer essa transformação, porém eles mostram que no filme a transformação ela acontece natural, como ela enxerga assim, o processo de eu me sentir feminina não tá nas minhas roupas, mas tá no meu empoderamento, na minha forma de enxergar. Isso é bastante interessante. Então lá na Netflix tem ainda disponível o The Duff, que ele é um filme bem legalzinho, vale a pena, e eu recomendo aqui de olhos fechados. E me conta também lá no Instagram o que você achou, no @DandySouza, Dandy S. Souza. Me conta lá o que você achou de Meninas Malvadas e dessa indicação que eu te dei aqui do The Duff. E chegamos ao final do nosso podcast. Mas assim, eu particularmente gosto de trocar essas impressões, essas ideias, assim, mostrar como o que o filme representa pra gente, né? Como eu falei, o Mean Girls, ele foi um dos primeiros filmes que me permitiu enxergar que você pode tirar mensagens importantes de um filme que seja comédia. Não importa o gênero que ele seja, mas é a mensagem que ele tem por trás que sempre vai fazer diferença. Inclusive, me conta aí, você gosta do filme Mean Girls, Meninas Malvadas? Qual é a sua cena favorita? E aí, vamos celebrar esse dia? Então, já te convido para você postar lá no seu Instagram, seja no feed ou seja nos seus stories, alguma coisa que faça referência ao Mean Girls. Eu vou postar a minha frase e um ícone que eu tenho aqui, que é o meu DVD, e quem sabe fazer algumas dublagens, que agora a gente tem o Reels e tem essa possibilidade, né? E compartilhe esse podcast para quem é fã do Mean Girls, do Meninas Malvadas, para a gente aumentar, reforçar o nosso debate sobre esse filme. Afinal de contas, hoje é 3 de outubro e a gente precisa celebrar. Afinal de contas, já disse Gretchen Wieners, isso é tão barro. Para de tentar fazer o barro acontecer, isso nunca vai pegar. Então tá, né? Tchau.